Desde a antiguidade até os tempos modernos, a presença de substâncias psicoativas na sociedade é um fato, desde os jovens que fazem uso excessivo causando vícios, até os povos e culturas que fazem o uso recreativo para fins terapêuticos e rituais religiosos. Hoje em dia, está se tornando cada vez mais perceptível o grande número de jovens dependentes químicos em ruas e praças da cidade. Um dos principais fatores que estão levando muitos desses jovens a se tornarem dependentes químicos está ligado a problemas internos, como falta de esperança e expectativa de vida, conflitos familiares e principalmente a alta pobreza. A dependência química é um transtorno heterogêneo, visto que atinge pessoas de várias maneiras, tanto seu corpo físico como mental, por diversas razões, em diferentes meios e circunstâncias. A sociedade, ao isolar o usuário de drogas, faz com que muitos deles não compartilhem da experiência e o desejo de abstinência com os profissionais de saúde e sequer procurem atendimento, pois não se sentem acolhidos pelo fato de serem dependentes químicos. Hoje em dia, o número de jovens que entram para o mundo das drogas está aumentando drasticamente, pois, por apresentarem vários problemas familiares e entre outros problemas, os mesmos procuram uma felicidade genuína em substâncias psicoativas, ou até mesmo por curiosidade, que, por falta de conhecimento sobre o assunto, acabam se perdendo nesse mundo. O vício em drogas psicoativas é considerado um gravíssimo problema de saúde pública, em que o uso e abuso de determinadas substâncias podem causar um grande problema para o indivíduo e para a sociedade. De acordo com a Organização das Nações Unidas, em 2007 aproximadamente, 208 milhões de pessoas usaram drogas ilícitas ao menos uma vez naquele ano. Fora isso, é mostrado que 26 milhões de pessoas possuem dependência química e que metade delas fazem uso de drogas pelo menos uma vez ao mês. E, em média, morrem aproximadamente 200 mil usuários em consequência do consumo e outros tantos desenvolveram comorbidades. Em uma abordagem fenomenológica existencial, a dependência química constitui-se numa possibilidade de escolha dentre as ações disponíveis no mundo. E é a partir dessa premissa que a psicoterapia fenomenológico-existencial desenvolve seu trabalho, dizendo que o ser humano é livre e aberto às suas possibilidades, responsabilizando-se sobre seus desejos e feitos. E para isso, é necessário que se desaliene, tomando consciência de si, de seus limites e possibilidades de sua liberdade de escolher com responsabilidade. Levando em consideração esses aspectos, em uma visão mais ampla sobre o existencialismo, Soren Kierkegaard acredita que a vida dos seres humanos está repleta de expectativas irrealizáveis que reduzem a sua existência. De acordo com Kierkegaard, a ansiedade e a angústia é um medo fora de foco. Relacionando isso com usuários de drogas, percebe-se que os mesmos preferem se aventurar num pensamento irreal do que enfrentar suas próprias dores. Bom, meu nome é Gustavo, tenho 19 anos e faz 3 anos que eu sou um dependente químico. Não vou falar toda a minha história, mas eu já tô no crack. E todo usuário diz que consegue se controlar, mas não é verdade. Chega um tempo que tu vai querer todo dia, toda hora. Tu vai viver só pelaquilo e não é isso que eu tô querendo. Eu tô tentando parar, mas não consigo. E só quero dizer que eu já tenho planos para minha vida. Eu queria ter um canal no YouTube que fizesse sucesso, tanto que eu tenho uns vídeos de 2009. É, queria ser MC, que eu sei fazer letras, tudo. Também, tipo, não tenho mais vontade por causa dessas porcaria. E tu perde tudo, cara. Perdi moto, perdi vários celulares por causa disso. Que tu não chega um tempo não tem dinheiro mais, tu vai ter que dar tuas coisas. Graças a Deus nunca roubei. E cara, você que é dependente químico e tá assistindo esse vídeo, ou você que tem um parente ou amigo, ajude ele, não se afaste dele, ajude ele. Fala com ele, procura dizer pra ele, vamos procurar uma ajuda pra ti. Que isso não é vida. Isso não é vida. Você tá ouvindo isso não de um médico, de um policial, nada. Você tá ouvindo de mim, que eu sou dependente químico. Eu não tô conseguindo parar em casa, tanto que eu vou me internar. A segunda vez, a primeira vez eu fiquei um mês internado. Agora a segunda eu vou ficar
quase um ano. Arrumei uma menina que tá me ajudando muito, que eu falei com ela, disse que não consigo parar. Ela disse, então vamos, tu vai se internar. Eu não vou te largar. E isso tá me ajudando bastante. Minha família vai me ajudar bastante. Cara, eu tinha emprego, eu tinha amigos, eu saía. Hoje tô aqui em casa, encerrado, não posso sair. E é difícil, sabe? Tenho depressão, tenho ansiedade, eu fico esquecendo das coisas. E é isso, você tá ouvindo de um cara que é dependente. E essas coisas não levam a nada e eu quero mudar. Nem que eu fique 1 ano, 2 anos, 3 anos internado, eu quero mudar. Porque não quero essa vida pra mim de ficar encerrado, perder a confiança da família. Que isso é o que tu mais demora, reconquistar a confiança da família. Pois tu mente bastante, muito, muito. Tu acha que tá mentindo pra eles, mas tu tá se mentindo pra si mesmo. Tá acreditando nas mentiras pra ti, porque eles sabem que é mentira o que você está contando. Eu já cheguei a pesar 53 quilos, 50 quilos por causa dessas bicheiras. Depois da internação eu pesei 64. Agora tô diminuindo de novo por causa que eu tô usando de novo. E tô esperando só pra me internar. Eu quero me internar. Eu sei que é difícil lá, mas eu quero. Vai ser tudo pro meu melhor. É isso. Valeu, galera. E um bom dia pra vocês. Um bom ano pra vocês. E pra mim vai ser. Olá, eu sou Angélica Barreto, sou psicóloga, atuo na área da psicologia há 10 anos e atendo pela abordagem existencial da logoterapia. Tenho experiência na área social e também na área clínica da psicologia. Atualmente trabalho com a clínica, já tive, né, experiências em alguns CRAS. De certa forma, eu não sou especialista, né, em tratamentos com adolescentes dependentes químicos, mas tive algumas experiências através dos trabalhos sociais, né, de CRAS que eu trabalhei. Então, espero contribuir, de certa forma, para este trabalho. Bom, eu acho que, como qualquer angústia, né, ela tem que ser tratada com respeito, com escuta, com empatia, sem condenação, sem juízos de valores, né, visando trabalhar. Eu acho que antes de qualquer técnica, é importante a gente trabalhar a liberdade do sujeito. É ele tornar consciente essa liberdade, né, ele ressignificar a dor, ele encontrar um sentido a ela. Então, ele tornar consciente dessa liberdade, seu posicionamento, essa responsabilidade enquanto sujeito livre. Além dos trâmites, né, de contrato, avaliações iniciais com os responsáveis, né, o adolescente ele é acolhido e escutado, né, como sujeito único, biopsicossocial e noético. Na logoterapia, a gente também acrescenta esse lado noético, o lado espiritual do ser humano. Talvez sim, né? Eu acho que muitos assim começam na dependência química através de uma diversão, de um modismo, né? Mas outros vão muito através da angústia e de uma fuga. Eu acho que inicialmente, não sei se é um mecanismo de defesa, mas assim, frente a alguma angústia, algum sofrimento, a primeira coisa que a gente quer é fugir. A gente escuta muito assim, nossa, que vontade de ir lá pro alto do morro ficar só, que vontade de ir pro exterior, até mesmo que vontade de morrer, porque a gente quer fugir do que enfrentar a dor. Então, muitos vão por esse meio e acabam ali né, desfrutando de várias sensações
em que até a droga lícita e ilícitas trazem, só que essas sensações, esses efeitos, eles são muito momentâneos. Então faz com que a pessoa queira repetir, queira repetir, queira repetir, e quando já percebe, né, o corpo já está totalmente dependente. Então a pessoa já não consegue mais controlar entre usar ou não, né? O corpo está sempre mais pedindo mais devido a essa dependência, infelizmente. Sim, eu acho que qualquer tratamento, né, quando a pessoa ela reconhece, né, a situação, ele flui melhor, né? Vem a questão da aceitação, vamos dizer assim, que é reconhecer aquela dor, saber lidar com ela. Então ele flui melhor. Principalmente em dependência química, tem muitas questões das recaídas, né? Então, a partir do momento que ele compreende isso, com certeza ajuda bastante no processo terapêutico. E inicialmente é isso, é fazê-lo tomar consciência da sua liberdade, né? De ele saber que ele não é aquela patologia, que ele é muito mais do que aquela patologia. Então, antes de qualquer técnica ser usada, é ele tomar essa consciência, né? E a partir daí consegue fluir todo o processo terapêutico. Eu gostaria muito de destacar aqui essa frase, né, dita nessa pergunta, é uma frase de Viktor Frankl, que é o fundador da terceira escola vienense da logoterapia. Então, Frankl defende que, diante dos condicionamentos irrecusáveis que o ambiente impõe ao homem, em última instância, o que realmente importa é o que o homem faz do próprio meio. Isto é, a atitude que o homem toma diante dos condicionamentos ambientais. Então, com efeito, e seja qual for o caso, o homem ele conserva a liberdade e a possibilidade de decidir a favor ou contra a influência do meio ambiente. Então, há muito tempo, né, a psicologia tratava o homem como um ser determinado, vamos dizer assim. Uhum. Frankl não nega isso. Nós somos determinados, mas nós não somos pandeterminados. Nós somos determinados até um certo ponto, porém nós temos a liberdade de escolher. Nós não somos totalmente causa e efeito. Então, a partir do momento que a gente toma consciência dessa liberdade de escolha, né, isso é que nos torna sujeitos livres. Então, onde a gente vê, às vezes, a pessoa viver pela mesma situação, às vezes outros adolescentes viveram por essa mesma situação desse adolescente citado aqui de 13 anos, e ele fez outra escolha. Ele decidiu não experimentar a droga. Essa foi a liberdade de escolha dele. Então, Frankl fala uma analogia com o velejar, né? Que o velejar não é simplesmente deixar o bote correr ao vento, ao sabor do vento que o impulsa. Ou seja, a arte de velejar começa antes, pelo contrário, precisamente quando se está em condições de imprimir à força do vento a direção desejada, podendo-se inclusive dirigir a embarcação contra o vento. Então, o velejar não é só a gente tocar ali a favor do vento, às vezes a gente tem que ir contra, né, esse vento. Então, ele faz essa relação, ou seja, na condição psíquica, o homem não decide como os instintos aparecerão perante a sua vontade livre, né? Mas assim como o velejador não tem o poder de escolher como o vento se mostrará a ele. Então, o que o homem pode fazer é decidir livremente por sobre aquilo que lhe ocorreu enquanto fato psicológico, configurando um modo por meio do qual administrará a influência da energia pulsional em sua vida. Assim como o velejador, sabendo aonde quer ir, administra o vento a seu favor. Então, a gente não pode, a gente não tem controle dos nossos instintos,
como que eu vou dizer, dos nossos condicionamentos, mas a gente tem a liberdade de escolher. Eu já conhecia a droga, mas eu era muito contra. Então, eu tinha esse contato com a droga muito fácil, através de amigos e coisa do tipo, mas eu falava, não, eu nunca vou colocar isso na minha boca, isso não faz parte de mim. Até um dia que eu resolvi experimentar, né? Eu já tinha dado entrada no álcool na minha vida, em algumas festas eu bebia, mas não era uma coisa ainda compulsiva. E aí acabou que eu experimentei a droga e foi se tornando cada vez mais progressiva a minha doença, né? Durante um tempo foi uma doença até que estacionada, né? Eu não usava tanto, mas de uns, sei lá, um ano mais ou menos pra frente, 8 meses pra frente, acabou que eu comecei a usar todo dia e me perdi naquilo. Eu fugi de casa, vendi coisas minhas, né? Eu tratava os meus pais muito mal, né? E aí foi quando eu percebi que eu resolvi aceitar ajuda para ser internada, né? Que foi quando eu percebi que não estava dando mais, que eu não estava me reconhecendo mais. Eu me conhecia como uma menina doce, como uma menina que ajudava em casa, que tratava bem a família. E de repente eu me transformei num bicho de 7 cabeças, em que eu tratava mal a minha família, não me cuidava mais. Eu sempre gostei de me cuidar, de me maquiar, de me arrumar bem. E aí eu não me arrumava mais, eu saía de casa sem maquiagem, cabelo bagunçado, não tinha mais vaidade comigo mesma. E consequentemente, se eu não me amava, eu não podia amar o próximo, né? Então eu perdi o amor por mim e perdi o amor pela minha família também. Quando eu comecei a perceber que eu tinha um contato fácil com a droga, eu pedia muito para eles me tirarem da escola, né? Mas eles acabaram, a escola era uma escola boa, tinha um ensino bom, né? Mas acabou que eles achavam que não seria bom eu sair da escola por motivos de ensino e tudo mais. E eu vivia insistindo nessa tecla e eu não queria falar com eles porque eu tinha muita vergonha, né? E eu tinha medo da reação deles. Tanto que eu, mais ou menos na mesma época que eu me tornei dependente do tabaco, que é o cigarro, eu me tornei dependente da cannabis, né? Que é a maconha. E eu tinha muito medo de falar tanto de um quanto do outro. A bebida eu falava para eles que eu saía, bebia de vez em quando. Mas aí acabou que quando eu não tinha minha droga de preferência, que era a maconha, eu entrava no álcool. Então eu cheguei a beber todas, assim, minha mãe... Meus pais nunca foram de beber muito, mas eles ganhavam garrafas de vinho, champanhe, que eles deixavam expostos na casa, mas raramente eles bebiam. E aí, nas minhas crises de loucura, eu acabava abrindo as garrafas e bebendo, 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 por não ter a minha droga e querer uma saída. Eu comecei a mudar de novo, eu comecei a escrever no papel o que estava acontecendo com a minha vida. E quando eu acordei agressiva, mal-humorada, o que não costumava acontecer comigo, eu sempre acordei muito de bom humor na clínica, sabe? Dava bom dia para as minhas companheiras. Foi aí então que eu percebi que eu não queria mais aquilo para minha vida, né? Ontem eu fiquei sozinha em casa, pela primeira vez depois da minha saída da clínica, né? Não vou negar que, sabe, bateu aquela vontade, tipo, nossa, eu tô sozinha em casa, se eu usar ninguém vai saber, então eu posso usar só um pouquinho. Mas eu bati o pé pra minha doença e falei, não quero, não posso e não vou. E não fui. Fiquei me distraindo, assistindo os filmes, tentando manter a mente ocupada até conseguir que meu pai retornasse pra casa, né? E aí, quando ele voltou, eu respirei fundo e falei, acabou, não preciso mais usar porque não quero mais isso pra minha vida. Eu achava que não tinha saída, eu achava que eu ia viver nessa vida pra sempre, eu defendia com unhas e dentes a minha droga de preferência. E se você se sente numa situação assim, se você acha que você também é dependente, se você tem algum problema com drogas, levante a mão e peça ajuda. Se tem pessoas que nunca vão desistir de você, essas pessoas são seus pais. E o que eu tenho pra falar é que assim como acreditaram em mim um dia, eu também acredito em você. Então peça ajuda porque vale a pena. E o que seria isso? Eu lembro de um professor explicando a fenomenologia que é tão complexa. E eu gostei tanto da única explicação bacana que eu tive da fenomenologia, assim, que eu me lembro, dele fazer uma analogia com a carne assada. A gente coloca aquela carne assada ali, né? E aí, o que acontece? A gente vai lá no açougue, pega aquela carne, né, crua, sem sabor, vamos dizer que sabor natural dela. E o que a gente vai fazer? Incrementar aquela carne, colocar um tempero, né? Deixar marinar, enfim, colocar ela para assar.
Depois de assada, ela já vai ter outra textura, outra cor e outro sabor, né? E muitas vezes, o que que a gente mais gosta? Às vezes de colocar aquele caldinho no arroz que a carne deixou. Essa é a essência, né? E além, o além, essa é a essência do negócio. Então, eu lembro dele ter contado, eu quis compartilhar isso, porque eu gostei muito desse exemplo dele.